Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Bem, hoje eu quero partilhar um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida e juntos estarmos compartilhando e que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira ímpar e de uma maneira especial. O texto está lá em Efésios, capítulo 4, do verso 25 ao 32. E eu quero deixar um tema para nosso devocional. E o tema é como ser uma pessoa desejável. Como ser uma pessoa desejável. E é sobre isso que nós vamos falar. Então eu quero que você separe um momento. É só você e Deus nesse momento. E ouça aquilo que Deus tem para você. É bem rapidinho. São no máximo 20 minutinhos. Eu quero ministrar coisas tremendas à sua vida e abençoar a sua casa. Então vamos juntos no texto. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meu querido, eu quero partilhar isso com você. A primeira coisa que nós vemos nesse texto em que ele fala, para ser uma pessoa desejável, a primeira coisa que nós temos que ter é um compromisso com a verdade. Aquele que fala a mentira, ele não é desejável. Aquele que está sempre mentindo, as pessoas em algum momento para de confiar, e perder a confiança das pessoas é um passo para ser uma pessoa mal vista, não desejável, uma pessoa até mesmo excluída. Por isso, você que quer ser uma pessoa desejável, você deve de verdade ter um compromisso com a verdade. Simplesmente isso. Coisas que a sua mãe, o seu pai, o seu avô já falavam com você, que você tem que ser sempre verdadeiro. E aí você vai ver o apóstolo Paulo dando isso como recomendação à igreja de Éfeso. Agora, vamos pensar o porquê que no coração e a intenção do apóstolo Paulo em criar um povo, ou em formar um povo desejável, um povo que as pessoas queiram estar próximas, estar juntos. E aí eu quero levar você um pouco na história da igreja primitiva. E aí eu vou dizer para você uma coisa que talvez você não saiba, mas é interessante. No início da igreja, a igreja foi perseguida, mas ao longo do tempo, dentro do Império Romano, a maior parte da igreja perseguida, ela sofre ou ela é de alguma forma ressarchada, mas através de denúncia. As pessoas tinham que denunciar um cristão para poder o império, no caso o Império de Roma, entrar e prender e fazer tudo mais. Porque em alguns momentos não se era nem... em alguns momentos do Império, se você estudar um pouquinho da história da igreja, você vai até compreender isso, não era crime servir a Jesus. Não era crime falar
de Jesus, mas era crime fazer culto, né? Em alguns momentos da história, tá? A maior parte dele foi uma perseguição muito ferrenha, mas em alguns momentos até poderia se falar de Jesus, só não poderia se admitir ser cristão, ou seja, poderia se falar dos ensinamentos de Cristo, mas não poderia ser cristão ou fazer cultos cristãos. Então, a igreja, ela precisa ser bem vista, porque sendo bem vista, ela não vai ser denunciada. A igreja tem que representar coisas boas que o mundo, que Roma, que o império, que as coisas da vida não conseguem oferecer. E por isso, o apóstolo Paulo vai, de alguma forma, fomentar essas coisas na igreja primitiva. E você vai ver que a igreja cresceu muito. A igreja primitiva, ela tinha uma fama de uma igreja acolhedora e curandeira. As pessoas da comunidade não denunciavam os crentes porque os crentes eram bons, praticavam coisas boas à comunidade, eles eram pessoas maravilhosas para a comunidade e eles eram tidos como curandeiros, aqueles que tinham a solução para algumas resoluções que não existiam na época, algumas curas que não existiam na época. Então, o povo, de alguma forma, desejava, admirava os crentes. E se nós pegarmos esse ponto da história e focarmos no ponto de hoje da história, a gente pode ver que talvez a igreja tomou um caminho diferente. A igreja deveria ser a referência e as pessoas, os cristãos, deveriam ser os desejáveis dessa nação. O que as pessoas deveriam olhar em nós e falar, eu quero ser como, eu quero estar perto, eu quero fazer como. E nós, de alguma forma, nós mudamos esse caminho. Ou em algum momento da história nós pegamos uma outra direção. Porque a igreja, inclusive, vai começar a ganhar poder em Roma, após a conversão de Constantino. Então, talvez esse ganho de poder tenha tirado um pouquinho a característica principal da igreja. Mas o que nós temos que ter na nossa essência, inclusive é isso que o apóstolo Paulo está trazendo a nós, é que nós temos que ser desejáveis. As pessoas têm que olhar para nós e querer estar conosco. Eu gosto de conversar com fulano, eu gosto de abraçar, cara, eu gosto de ir na casa dele, é uma paz, é uma alegria. Ele sempre está falando bem das coisas, não é alguém que fala mal dos outros, não é alguém que fala mentira. E olha, o texto está recomendando todas essas coisas. Então a primeira coisa que a gente aprende para ser uma pessoa desejável é ter compromisso com a verdade. Então seja uma pessoa verdadeira. E aí, meu querido, você está dando o primeiro passo para ser uma pessoa desejável. A pessoa que as pessoas vão de verdade lhe buscar. De alguma forma elas vão estar querendo estar com você. Como é chato nós estarmos na presença de alguém que vive falando coisas ruins, coisas negativas, maus dos outros, como é ruim, como é nocivo. Não sei se você já teve experiência de ir à casa de uma pessoa e você se sentir pesado. Isso é porque esta pessoa, de alguma forma, ainda não alcançou o nível de ser uma pessoa desejável. E aí eu quero dar os próximos passos. Se a gente já começou a dar o primeiro passo, em ter o compromisso com a verdade, vamos dar os próximos passos. Ele diz, irai-vos e não pequeis, e não ponha o sol sobre a vossa ira. Por que ele diz não pôr o sol sobre a vossa ira? Porque o sol, ele é uma ferramenta, ou ele é um astro que traz calor, vida, né, de alguma forma, e trazendo para a comunidade em que eles viviam, a qual a referência muito grande era o plantio,
o sol era que trazia o crescimento. Então o que ele está querendo dizer é: não coloque o sol, não queira crescer a vossa ira. Tudo aquilo que você puder para diminuir a sua ira, você deve fazer. Não coloque o sol, não tente alimentar esta ira. E aí ele ainda vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Você poderá se irar. É isso que ele está querendo dizer. Vai haver momentos em que o seu coração vai querer revoltar. Vai haver situações em que a injustiça vai te tomar o coração. Vai haver momento em que as coisas do dia a dia podem te irritar. Mas não peque. E quando você vê que você está no momento de ira, no momento de raiva, no momento de fúria, não alimente esta fúria. É isso que ele está querendo dizer. A fúria pode vir, mas não alimente-a. Tente abafá-la. Conte até 10, até 20, até 30 antes de responder quando você está furioso. Conte até 50 antes de tomar uma atitude. Porque a ira não pode promover em você um pecado. A ira, ela pode vir, mas ela não pode te fazer pecar. É o segundo passo. Ter um compromisso com a verdade é o primeiro. E o segundo é controlar a sua ira, a sua raiva. Por quê? Porque esse povo está vivendo muita injustiça. Você acha que eles aceitavam tudo caladinho e tudo mais? Em momento nenhum vinha uma revolta no coração? Às vezes via. Mas o apóstolo Paulo fala: não alimente essa revolta. Nós estamos aqui fazendo aquilo que é bom e as pessoas querem nos matar por isso. Como? Isso não é algo para se indignar, mas eles não alimentavam isso. E aí, por conta disso, a ira ela era passageira dentro de nós. A ira tem que ser sempre passageira. E aí ele continua dizendo assim: não deis lugar ao diabo. Implica dizer, meu querido, que nós temos a capacidade, presta atenção no que eu vou falar aqui, talvez seja até algo que vai te surpreender, mas nós temos a capacidade de dar um lugar para o diabo na nossa vida. Não sou eu que estou falando, é o texto. Não deis lugar ao diabo. Ele está falando isso porque nós conseguimos, de alguma forma, dar lugar ao diabo. Então, meu querido, como não dar lugar ao diabo? Já que ele disse para mim que esse é o terceiro passo, não dê lugar ao diabo, como eu não vou dar lugar ao diabo? Ele está ligando esta mensagem à anterior, ligando essa frase à anterior, não pecando, não fazendo as coisas erradas. E se porventura você fizer, a Bíblia diz: nós temos um advogado que intercede ao Pai pelas nossas vidas. Esse é Jesus, o nosso Salvador. Então, se em algum momento você entrar por algum descaminho, arrependa-se em nome de Jesus, para que você não dê lugar ao diabo. Se a ira vier, não alimente. Para quê? Para você não dar lugar ao diabo. Quantas pessoas hoje, se você ver aí, pessoas inclusive que são pessoas boas, mas no momento de fúria, de raiva, eles mataram, eles bateram, eles espancaram e hoje estão cumprindo penas por conta disso. O diabo entrou naquele momento e aprisionou a vida daquela pessoa. E aí ele continua dizendo: se você quer ser desejável, você não deve dar lugar ao diabo, mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus. E aí ele continua dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe,
para que o trabalho das vossas mãos possa ser repartido. O que ele está querendo dizer? As coisas erradas que antes você fazia, se você era uma pessoa que mentia, não minta mais. Se você era uma pessoa que não tinha paciência, tenha paciência. As coisas ruins do passado, elas têm que ficar no passado. O novo homem deve nascer nas nossas vidas. E é isso que ele quer dizer. Então, aqui nós temos 4 pontos. Primeiro ponto, compromisso com a verdade. Segundo ponto, não dar lugar à ira, porque a ira pode promover em nós pecado. Terceiro ponto, não dê espaço para Satanás na sua vida. Tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para destruir, vem de Satanás, porque a função dele é matar, roubar e destruir. E a quarta função o quarto ponto é abandone as coisas do passado. Se você é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Abandone o passado. As práticas do passado. Se antes você não tinha paciência, você não vai ser um crente impaciente. Se antes você não tinha bondade, você não vai ser um crente ruim. Se antes você não tinha, não era verdadeiro, você não vai ser um crente falso. Abandone as coisas do passado. O que nós vemos muito, e isso tem trazido problemas para a igreja, é que as pessoas têm continuado com as mesmas coisas do passado. E por isso não são pessoas desejáveis. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação. Da sua boca, nós falamos aí na outra devocional a respeito do poder que tem a palavra, mas da sua boca deve jorrar coisas que edifiquem as pessoas. E o que é edificar? É levantar, é sustentar e levantar. O que é uma edificação? É um levantar de uma estrutura física. Então, se a sua palavra, se a sua fala não for trazer edificação, não for levantar, fique quieto. Eu tenho certeza que se da sua boca só sair coisas de edificação, você vai ser uma pessoa desejável. Por quê? As pessoas vão querer chegar a você e dizer, você sempre tem a palavra certa. Mesmo quando a palavra é dura. Mas se ela é para edificar, ela é boa aos olhos do Senhor. E ela vai trazer a nós a ser uma pessoa desejável. Esse é o quinto ponto que nós vemos aqui. O sexto ponto, e muito importante, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Essa é a verdade. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós não fazemos aquilo que Jesus estabeleceu sobre as nossas vidas. Esse sexto ponto, eu tenho que dizer para você. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa conhecer aquilo que Deus tem para você. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa se aprofundar nisso, para que você não venha, às vezes até mesmo sem querer, entristecer o Espírito Santo de Deus, porque você não tem conhecimento. O meu povo peca, é destruído, porque lhe falta conhecimento. O meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Eu quero ser bem sincero a você, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Fisicamente, nós humanos, nós temos tendências, inclusive, a cometer erros, pecados, todas essas falhas, porque somos imperfeitos. Então, só conseguimos ter uma vida espiritual se nós tivermos uma vida devocional com Deus. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, porque eu quero criar na minha vida, na sua vida, uma vida devocional com Deus. Que todos os dias o Senhor aumente o seu conhecimento de Deus, para que você nunca venha entristecer
o Espírito Santo de Deus. Esse é o 6º ponto. E aí ele vai dizer algumas coisas. Olha, tem coisas que nem precisa dizer, nem pode estar no meio de vocês. Olha, não pode estar no meio de você amargura, cólera, gritaria, blasfêmia e todo tipo de malícia. Isso nem pensar. Se você quer ser desejável, isso nem precisa falar. Você não pode estar no meio de gritaria, de cólera, de blasfêmia, de malícia. Meu filho, isso daí é básico. Então, é o que ele quer dizer para você. E aí no final ele vai dizendo, antes sejam em tudo benignos uns para com os outros, misericordiosos uns para com os outros e perdoando sempre uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Olha quantas características que são até fáceis de a gente chegar lá. Mas o que falta em nós, muitas vezes, é a vontade de permanecer, de lutar por essas características. Talvez você ficar um dia só fazendo coisas boas, você consegue. Mas você imagina você ficar um ano só fazendo coisas boas. É muito difícil. Mas nós precisamos ter a vontade em permanecer desejável. Não fique, eu não estou nem aí porque os outros estão pensando. Você precisa ser desejável. As pessoas têm que olhar para você e ver a diferença que Deus fez na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e falar, eu quero a palavra desse homem. Eu quero as mãos desse homem. Eu quero a bênção desse homem. Eu quero estar perto com esse homem. Eu quero o Deus desse homem. Porque esse homem é diferente. Esta mulher é diferente. E é isso que nós precisamos ser. Assim, meu querido, as pessoas vão te amar. E você vai amar as pessoas. E eu posso aqui estar falando de algo utópico. Talvez algo que seja loucura para muitas pessoas. Mas se esse espírito desejável estiver sobre essa nação vai ser diferente. Os políticos que nós temos vão ser diferentes. As pessoas serão diferentes. E eu quero ministrar isso na sua vida. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, aqui estão o seu povo, Pai. Aprendemos algumas características de uma pessoa desejável. E nós queremos cumprir todas elas. Queremos aprender essas coisas. Aquilo que era do passado tem que ficar no passado. Aquilo que pode de alguma forma nos prejudicar tem que ficar no passado. A ira, ela pode vir sobre nós, mas não o pecado. Precisamos aprender a controlar a nossa ira. Precisamos aprender a controlar no momento em que estamos irados. Nos ajuda nisso, Jesus. Precisamos, Deus, também a ter um compromisso com a verdade e da nossa boca que só saiam verdades. Para que as pessoas confiem na nossa palavra. Como é duro, como é triste alguém que perdeu a confiança. Alguém que as pessoas não olham mais, não confiam mais, não entregam responsabilidades, porque não tem compromisso com a verdade. Espírito Santo de Deus, precisamos aprender e conhecer mais de Ti, para todos os dias ter momentos de intimidade contigo e não darmos espaço ao diabo. Precisamos, ó Pai, aprender a ser bom a todo tempo, benigno a todo tempo. Que as coisas do tipo gritaria, cólera, confusão, nunca, ó Pai, pode passar pela nossa casa. Que na nossa casa haja a paz, haja unção, haja poder. Para que possamos, ó Pai, sermos os desejáveis desta nação. Pai, também quero te pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a perdoar até mesmo os nossos inimigos. Nos ajuda a ser pessoas cada vez mais e mais. Pessoas cada vez mais e mais segundo aquilo que Tu tens para nossas vidas. Queremos ser o reflexo de Cristo. Alguém que as pessoas queriam estar junto. Alguém que as pessoas ouviam.
acreditava. Suas palavras, de alguma forma, mudavam o coração das pessoas. E assim, ó Pai, queremos ser nós. Deus nos unge, nos abençoa. Abençoe a cada um que esteve neste momento com Deus. Porque eles não vieram, ó Pai, porque foram convidados. Eles vieram porque o Espírito Santo de Deus os trouxe a esse lugar. Não vieram para satisfazer o desejo de alguém, mas vieram porque Deus os ama de uma maneira ímpar e especial. Que a tua graça, que o teu amor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Que é o pastor Gabriel, mais uma vez, eu quero agradecer por você que ficou até o final e te dizer, Deus vai fazer algo novo no nosso meio. Amém? Eu quero te propor algumas coisas. Primeiro, siga o nosso canal, para que a gente possa crescer esta comunidade de gente que quer ter momento com Deus. Outra coisa que eu quero te dizer, ative o sininho, porque todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos a devocional. Mas em alguns outros dias nós vamos ter atividades que Deus vai colocar no nosso coração esporadicamente. Nós vamos ter momento de adoração, nós vamos ter vários outros vídeos extraordinários. E você só vai ser notificado se você ativar o sininho. E eu quero abençoar a sua vida. Então, meu querido, mais uma vez, ative o sininho. Outra coisa que eu quero falar para você. Esse vídeo, eu tenho certeza que existem pessoas que precisam assistir. Então, compartilhe. Seja ferramenta de Deus. Seja canal de Deus. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um beijão, forte abraço, até o próximo vídeo.